Mulher, se você tem mais de 40 anos, vem tendo dificuldade de perder a barriga, sofre com excesso de gases, dores no corpo, ansiedade, talvez o intestino preso, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar como que essa paciente que você está vendo aqui conseguiu ter esse resultado e acabar com todos esses sintomas que você se identificou, mesmo tendo uma rotina corrida, ajustando dois pontos cegos, tá? Que eu vou revelar aqui pra você, que ela não sabia que essas coisas que a gente ajustou realmente estavam comprometendo ela de emagrecer e que, obviamente, se você ajustar, você também vai conseguir ter um resultado como esse. Se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Meu nome é Lucas Rajão, sou nutricionista, especialista em emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos e aqui no meu canal eu ajudo você a perder a barriga de forma saudável, desinflamando o intestino. Bom, semana passada eu compartilhei aqui dois conteúdos falando de resultados das minhas pacientes, as histórias, o que elas fizeram, como que elas chegaram e a transformação que elas tiveram ao aplicar a minha metodologia, o meu protocolo de desinflamação intestinal. E eu tive uma resposta muito positiva da minha audiência, tiveram muitas visualizações, comentários. Então eu resolvi trazer mais esse conteúdo hoje, que vai ser a história da Ângela, uma professora de 45 anos que, quando me conheceu, e a história dela é muito interessante, antes dela me conhecer, na verdade, cara, ela já tinha conseguido emagrecer 10 quilos. Ela estava seguindo uma alimentação certinha, tinha uma rotina legal, assim, ela estava tudo certo. Ela não estava insatisfeita com o corpo. Só que ela passou no concurso público de professora, né? Ela não era professora antes, ela era inspetora de colégio, e aí ela fez um concurso público, passou para o cargo de professora. E aí, nesse momento, cara, a vida dela mudou completamente, a rotina mudou, né? A responsabilidade mudou. Então, começaram a vir muitas mudanças, e nessa situação, ela começou a se perder. Primeiro, que a rotina mudou, então ela não sabia como fazer. Segundo, o aspecto emocional começou a ficar muito alterado, né? Visto que agora ela estava lidando com uma situação diferente. E isso é muito importante, eu vou abrir um grande parêntese aqui. Muitas mulheres acabam ignorando esses principais pontos, né? E um dos principais pontos é um ponto cego, que eu vou revelar para você na sequência, mas quando você ignora a tua rotina, quando você ignora a tua parte emocional, isso aqui é um grande problema. E você vai ver os problemas que aconteceu com ela. Por quê? Porque a rotina é algo que mantém você dentro de uma estrutura e isso de alguma forma também te equilibra emocionalmente. E quando você também ignora o teu aspecto emocional, você acaba dando um tiro no pé. Como, por exemplo, você tá lá, você tá passando pelo momento, você tá vivendo uma fase emocionalmente instável. Essa instabilidade te gera vontade de comer algumas coisas, te faz, enfim, ter determinados comportamentos. E aí você fala assim, eu quero emagrecer, e você quer tirar essas coisas, que de alguma forma te equilibram emocionalmente, ou te dá algum suporte emocionalmente, entende? E aí você, quando tira essas coisas, aquela instabilidade emocional que já existia fica cada vez pior. E obviamente isso se torna mais difícil de se manter, né? Uma dieta que você começa fica muito mais difícil. Então, era basicamente isso que estava acontecendo com a Ângela. Quando ela começou a viver essa rotina diferente e sentindo esse emocional instável, ela estava tentando emagrecer, fazendo as coisas que ela fazia no passado, mas não estava dando certo. Isso de alguma forma levava ela a ter um pouco mais de frustração, né, desânimo, porque fala assim, cara, eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo fazer meu exercício, eu não estou conseguindo me organizar. Isso gera uma frustração. E nessa frustração, somado a toda aquela mudança que existia, o que ela fazia? Ela acabava comendo mais doce, ela ficava mais ansiosa, e isso foi levando ela a engordar de novo. Só para você ter uma noção, em 6 meses ela engordou 10 quilos. E aí, obviamente, né, com esse reganho de peso, outras coisas começam a acontecer. E aí uma coisa que ela falou para mim na época foi o seguinte, olha, uma das maiores queixas que ela tinha era que as roupas, principalmente calça jeans, que ela amava, já estavam ficando muito apertada. E aquela barriga, né, aquela parte aqui da pochete, que começou a aumentar de uma forma predominante nos últimos 6 meses, que foi o tempo que ela engordou, fazendo ela parecer que estava grávida. Era essa a sensação. Então você, como mulher, sabe, cara, quando você começa a engordar, quando as calças e as roupas não começam a servir mais, algumas das vezes não começam a entrar, isso acaba com a tua autoestima.
Isso acaba com você. E aí você só vai caindo mais, você só vai piorando todo o teu estado emocional e, obviamente, o teu dia fica diferente, o teu humor fica diferente, enfim, isso tudo começa a ser prejudicado e piorado. E aí o mais interessante foi que quando ela me conheceu, ela foi a primeira vez que ela teve contato com essa questão da inflamação. E uma coisa que chamou a atenção dela foi que ela se viu na parte da inflamação, né? Porque ela viu lá que inflamação tinha relação com todos os sintomas que ela estava sentindo. Então era a questão da ansiedade, a dores no corpo, muitos gases, dificuldade de perder gordura, muito cansaço. Então ela, poxa, eu estou inflamada. Só que o que mais prendeu ela foi as consequências de você não tratar a inflamação. E ali virou uma chave. E é isso aqui que eu tento buscar sempre com os meus conteúdos. Tirar a tua atenção de uma parte estética, e eu sei que você quer isso, mas você vai conseguir isso se você olhar por esse ângulo que eu tento passar aqui, que foi o que a Ângela conseguiu, e começar a olhar para uma prevenção no teu envelhecimento, no longo prazo. Porque ela entendeu que se ela não tratasse aquela inflamação, ela teria muitas consequências mais para frente, ou seja, ela ia ficar mais velha, mais doente. E no momento que ela cuidasse daquela inflamação, ela não só iria restaurar a saúde dela, prevenir de doenças, ou seja, ter um envelhecimento mais saudável, mas ela ia naturalmente emagrecer, ela ia naturalmente perder a barriga, ela ia naturalmente mudar o corpo dela, porque o emagrecimento é apenas uma consequência desse alinhamento do corpo, desse processo de desinflamação. E aí foi quando ela tomou a decisão de falar assim, cara, eu quero fazer isso, porque eu nunca ouvi isso e eu nunca fiz isso. E faz muito sentido e eu me conecto, né? Eu me vejo exatamente como o Lucas traz nos conteúdos. Então ela entrou no protocolo e aí a primeira coisa que eu faço dentro dos meus atendimentos, dentro do método, é identificar o grau de inflamação da paciente. Isso aqui é um ponto muito importante, tá? A gente faz um check-up, obviamente, né? Na consulta eu monitoro tudo, avalio muitas coisas, mas a primeira coisa que eu quero saber é como que essa paciente está chegando. Isso aqui é um ponto muito importante que é um segundo ponto cego, tá? Que é fazer um diagnóstico intestinal, ou seja, identificar qual é o grau de inflamação dessa paciente. E foi interessante que quando a gente fez esse diagnóstico, ficou muito claro o porquê que ela estava vivendo e sentindo aquilo tudo. O porquê que estava cada vez mais difícil dela ter controle sobre os doces. Porquê que ela estava com muita vontade de comer doce. Obviamente, no início, foi um aspecto emocional. Mas a partir do momento que ela começou a engordar, começou a ficar cada vez mais inflamada, piorou mais. Ela ficou mais ansiosa, ela ficou com mais vontade de comer doce e ela ficou com mais dificuldade de perder gordura e todos os outros sintomas que ela começou a sentir. E se você não trata disso, você luta contra isso sem saber. E quando eu mostrei pra ela, ela falou assim, poxa, entendi agora o porquê que eu tô tão ansiosa, o porquê que eu tô com muitas dores no corpo, porque eu tô muito cansada, o porquê eu não consigo chegar em casa e ter ânimo para ir pra academia, o porquê eu vivo me arrastando na escola, o porquê que eu não tenho paciência, eu vivo irritada. Existe, como eu falei, um aspecto ali inicial, né? Início, cara, uma coisa nova, você fica nervosa, você fica insegura. Mas 6 meses já é tempo suficiente para você ficar mais adequada àquele novo cenário. E aí ela descobriu que sim, a inflamação ela afeta toda essa questão e ela vai piorando tudo isso. E aí, quando eu olhei para a rotina dela, e aí eu vou até falar isso, eu vou até ler para você, né, o que ela escreveu para mim, porque eu passo um formulário, enfim, isso faz tudo parte da consulta, mas eu quero compartilhar para que você talvez se veja nisso, né? Porque, como eu falei para você, a Ângela tinha uma rotina extremamente corrida. Eu não sei se você é professora, eu tenho muitas mulheres aqui que me acompanham que são professoras, pacientes que são professoras, e quem é professora sabe, cara, a rotina é muito corrida. E pela falta de conhecimento de como adequar essa rotina corrida, muitas delas acham que não dá. E a Ângela, a história dela é bem interessante porque ela comprova que dá. Mas veja bem, olha só como que era a rotina dela. Talvez você se identifique mesmo não sendo professora. Ela falou assim, ó, eu acordo às 5 horas da manhã todo dia, 5h30 já tomo meu café caprichado, ovos, fruta, às vezes torrado ou às vezes pão e café sem açúcar. Então,
poxa, legal, ela come um café, ela toma um café da manhã saudável, né? Talvez você também esteja comendo saudável nesse horário. E aí ela fala, saiu de casa 6h10 da manhã e chega no trabalho em torno de 7 horas da manhã. E aí ela começa a trabalhar e aí ela consegue beliscar algo no refeitório uma 9 ou 10 horas. E aqui eu quero um ponto de atenção. Veja, 9, 10 horas, ela tem um pequeno intervalo, um pequeno momento que ela vai buscar algo para comer. Então, aqui já tem um grande gargalo. Veja, se você não se organiza antes, você fica à mercê do que tem, você fica à mercê da disponibilidade. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu comecei a ajustar com ela. Pontuar os momentos estratégicos do dia que ela conseguia se alimentar. Por que não levar uma fruta de casa e comer aqui, ao invés de ficar à mercê do que tem na escola? E talvez você viva isso também. Você, se der eu como, se não der eu não como. Mas você nem parou para pensar de uma forma intencional, falou assim, cara, eu vou comer, porque eu preciso me alimentar. Então eu vou levar aqui uma coisa. E aí, obviamente, dependendo do teu contexto, pode ser uma coisa mais fácil, pode ser uma coisa prática, pode ser uma coisa rápida, pode ser uma coisa tranquila. Tem pacientes que não precisam ter coisas muito rápidas e práticas nesse horário da manhã, nesse intervalozinho, né, entre o café da manhã e o almoço. E aí, qual é o problema quando você não se organiza perante isso, não tem essa intenção e essa organização nessa tua alimentação de forma intencional? Primeiro, você fica à mercê do que tem. Se tem fruta aqui, ela come. Se não tem, ela não come. E se você não come, você entra no segundo problema, que é chegar no almoço com muita fome. E ela fala exatamente aqui, ó. Ela fala exatamente assim, ó. Eu só vou comer 1h da tarde. E aí no almoço, muitas das vezes eu estou com muita fome. E aqui entra um outro ponto. Ela não levava comida de casa. Ela comia o que tinha na escola. Isso aqui é um problema, porque se você está com muita fome e você tem a possibilidade de comer o quanto você quer, porque as crianças geralmente, né, que estudam em escola pública, elas recebem ali uma quantidade específica, que é tudo contabilizado. O professor, ele tem mais liberdade de comer ali, ele pode colocar um pouquinho a mais. Então, se tu tá com fome, tu come mais. Isso aqui é perigoso, né? E aqui, no caso, na época, eu nem cheguei a falar para ela levar de casa. A gente trabalhou com essa dinâmica para facilitar a vida dela, mas tudo foi mais porcionado. Só que quando a gente adequou o lanchinho da manhã, ela chegava no almoço sem fome. E aí isso aqui já ajuda muito. Aí, no caso, ela vai falando aqui que depois do almoço ela não conseguia comer mais nada, que ela tinha curso de inglês, e, enfim, né, a rotina dela ficava um pouco mais corrida, também não tinha uma organização dessa parte, ela não tinha essa intenção de se organizar, justamente porque ela não estava presente para isso. E aí o que acontecia? Ou ela comia doce na escola, como eu tinha lido aqui para você. Ela falou o seguinte, ó. Às vezes eu tenho comido bolo de pote, trufa, aquelas coisinhas que sempre vende na escola, na parte da tarde, que eram coisas doce, calórica e inflamatórias. E ela também comia muitas das vezes à noite doce, porque dá vontade de comer doce à noite. Só que existia um outro ponto, que era ela chegar em casa com muita fome, igual uma capivara raivosa, ela conta aqui isso no formulário, e aí ela comia, às vezes besteira, às vezes comia demais, beliscava, enfim. Então, o primeiro ponto, né, que eu quero chamar sua atenção, que eu falo são os pontos cegos, porque você não enxerga isso, é essa organização, essa falta de organização. E quando eu falo organização, eu não estou falando numa questão que tem que estar tudo perfeito, organizadinho, né? Você fazer as compras, preparar as comidas. Num primeiro momento, isso não é tão fácil. E é interessante que com a Ângela, não foi assim no primeiro momento. Como eu falei, a gente começou a organizar de uma forma que ela começasse a fazer mais intencional. Portanto, que no almoço, eu não falava para ela levar de casa. Eu falava, cara, quer saber? Come na escola. Isso já vai tirar um peso de você ter que se organizar para fazer em casa e levar de casa para a escola. Né? Tirar um momento da semana, fazer as depois ela veio fazer isso. Mas no início, a organização é você olhar para a tua rotina e começar a encontrar os pontos de dificuldade. Então, 2 pontos de dificuldade da Ângela e que você pode já começar a olhar para você. De manhã, nem sempre eu faço meu lanche da manhã e chego no almoço com fome.
Se eu chego com o almoço com fome, então tem momentos que eu como demais. Então eu preciso estabilizar aqui. A primeira coisa que a gente fez foi, vamos tentar colocar uma fruta aí. Tenta levar de casa. Se não conseguir levar de casa, você vai e conta com a escola. Mas aí aqui foi fácil para ela. Pô, uma fruta a gente consegue levar, uma banana, uma maçã. E ela começou a comer com frequência e regularidade, e ela não chegou mais com fome no almoço, e ela conseguiu controlar o almoço. Esse foi o primeiro ponto que a gente começou a ajustar. Segundo ponto foi o quê? O lanche da tarde. O lanche da tarde, como ela não estava comendo, ela acabava ficando com vontade de comer doce, porque dava fome. E às vezes também na escola tem aquela situação, né, que, poxa, você vê pessoas comendo, ou você vê uma pessoa ali que está te oferecendo um bolo, cara, tá fácil aqui, né, e enfim, você fica mais suscetível. Então eu falei para ela começar a dar mais atenção e colocar mais energia nesse momento. Em vez de se preparar o almoço, cara, vamos tentar preparar o lanche. E aí a gente, obviamente, colocou uma coisa mais fácil, né? Eu gosto muito, todas as vezes, de colocar um sanduíche, dependendo da paciente. Então a gente fez lá um sanduíchezinho de frango com requeijão. Dei outras opções para ela, ela começou a levar. E aí aqui facilitou mais ainda a rotina alimentar dela, porque ela chegava no jantar sem fome. Ou sem aquela fome igual uma capivara raivosa que saía comendo tudo. E com o doce, que era uma coisa que ela estava tendo mais vontade, a gente também aplicou uma estratégia. Inclusive, vou deixar aqui um vídeo onde eu falo sobre como que você... 3 estratégias que você pode aplicar para controlar a tua vontade de comer doce, que foi o que eu fiz com a Ângela. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso que você comece a se atentar. Porque foi isso aqui que deu margem para a Ângela começar o processo de mudança dela. Que começasse a fazer com que ela entendesse que, antes de qualquer coisa, eu preciso alinhar o meu dia, alinhar a minha alimentação a esse dia. E foi isso que prejudicou ela no início. Porque lá atrás, antes dela me conhecer, quando ela estava seguindo uma alimentação lá para emagrecer, o que ela fez? Ela simplesmente se adequou a um padrão. Comer a cada 3 horas. Era isso na cabeça dela. Eu tenho que comer a cada 3 horas. Ou seja, uma regra. Né? Vamos botar que é um modelo de dieta. Cara, a cada 3 horas tem que comer. Quando ela olhou para a vida dela naquele momento, não dava para ela comer a cada 3 horas. Então ela começou a falhar. E quando você começa a falhar, você desiste. E o que eu passo dentro do meu protocolo é, num termo bem simples para você entender, é uma reeducação alimentar. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que vai fazer mais sentido e você vai conseguir entender com mais clareza o que eu quero passar. Mas é o quê? É ensinar. Olha para a tua vida hoje. Entender o que a gente precisa fazer. Porque quando você muda de novo, e o que aconteceu com a Ângela mais para frente, durante o protocolo, ela veio tendo uma outra mudança de rotina, ela já tinha sacado como que ela deveria agir, o que ela deveria fazer. E ela rapidamente conseguiu se ajustar e se adequar ao novo modelo. E isso serve não só para a tua rotina, mas para uma viagem, para férias, para qualquer coisa que você, de alguma forma, siga uma outra rotina. Isso acontece muito nesses casos específicos que eu trouxe. Então esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, que é oculto para muitas pessoas e com certeza para você, é o lance da inflamação. Muitas mulheres não sabem o que é inflamação, tá? Mas de uma forma bem simples para você entender, inflamação intestinal, ela é um desequilíbrio das bactérias do intestino. Em outras palavras, quando você passa a ter mais bactérias ruins do que bactérias boas, você vai sofrer um processo inflamatório. E aí a pergunta vem, Lucas, como que eu inflamo? O que me gera essa inflamação? Como eu sei que eu estou inflamada? Existem elementos, né? Existem coisas que te fazem ficar inflamada. Uma delas é uma questão da própria idade, tá? Então todas as mulheres acima dos 40 anos tendem a sofrer uma inflamação por conta da parte hormonal. Então quando seus hormônios diminuem, naturalmente você vai sofrer um desequilíbrio dessas bactérias e que obviamente, como você não sabe disso e você não trata disso, você vai sofrer as consequências desse desequilíbrio pela inflamação. Então essas bactérias ruins produzem determinadas substâncias que vão inflamando o seu intestino e consequentemente o seu corpo. Esse é o primeiro elemento. O segundo é a própria alimentação desregulada. Então olha só esse caso da Ângela, isso aqui é muito comum. Ela tinha uma alimentação boa, ela estava mais magra, só que no momento que ela começou a desequilibrar isso, ela ganhou peso. Por quê? Porque ela começou a comer errado. Ela começou a comer alimentos inflamatórios. Ela começou a ganhar peso. E isso vai
não só alimentando as bactérias ruins, né, porque essas bactérias elas se alimentam de doce, elas se alimentam de produtos industrializados, né, que são da química, do açúcar. Então, obviamente, quando você come isso em grandes quantidades, de forma desequilibrada, você está alimentando essas bactérias. E essas bactérias vão ficando maiores e mais fortes, inflamando o teu intestino. Então, esse é um ponto característico, da onde vem a inflamação. Como que eu sei que eu estou inflamada? Muito simples. Se você tem sintomas como estômago alto, intestino preso ou intestino muito solto, inchaço, gases, dores abdominais, azia ou uma gastrite, né, refluxo, dores no corpo, muita ansiedade, doença autoimune, como uma tiroidite de Hashimoto, um hipotiroidismo, artrite reumatoide, fibromialgia. Eu já estou falando aqui coisas mais avançadas, tá? Mas só para você entender a dinâmica. Se você tem falha de memória, dificuldade de concentração, dores de cabeça, entre outros problemas, né? São muitos. São sinais de inflamação. Dificuldade de emagrecer, ganho de peso com facilidade, vontade louca de ficar comendo doce. Tudo isso são pontos, né, sinais e sintomas de inflamação. Então, eu posso dizer para você, né, não sou eu que falo, na verdade eu posso repetir para você algo que a ciência já comprovou. Mais de 50% das mulheres que hoje estão no climatério e na menopausa estão inflamadas. Ponto. E aí, se você se identifica com esses sintomas, tá aqui. E aí, qual é o problema de você não saber disso? Como eu falei, essa inflamação ela vai sendo agravada quando você não trata dela. A partir do momento que você identifica que existe essa inflamação e você trata dela, você resolve muitos problemas e, obviamente, também o problema do teu sobrepeso, do teu excesso de gordura e da tua saúde. Mas quando você não trata dela, ela começa a influenciar na tua vida. Ela começa a influenciar mudando teus comportamentos, mudando o teu humor, mudando a forma que você se sente. E isso reflete não só na tua vida pessoal, mas profissional, relacionamento, tudo. E é aqui que está o grande problema que as pessoas não vê. Como eu falei para você anteriormente, quando a Ângela descobriu isso. Veja, se você hoje acorda cansada, se você hoje passa o dia se arrastando, se você não consegue ir fazer um exercício, você acha que o problema é você. Se você não perde barriga, não consegue emagrecer, mesmo se esforçando, mesmo fazendo dieta, comendo saudável, você acha que o problema é a tua idade. Se você tem muita vontade de comer doce e não consegue dizer não pro doce, você acha que o teu problema é força de vontade. Só que por trás disso, na verdade, você está sendo influenciada a viver dessa forma, a ter esses comportamentos. Por quê? Porque as bactérias que engordam gostam de açúcar e estimulam você a ter vontade. Porque bactérias que engordam reduzem o teu metabolismo, desequilibram os seus hormônios e facilita você ganhar peso. Por quê? O intestino inflamado não tem uma boa absorção nutricional. Então, mesmo que você coma saudável, você vai ter uma carência nutricional, logo você vai ter menos energia, menos disposição, menos vontade de fazer as coisas, vai ter mais queda de cabelo, unha fraca, você sofre de todo esse desequilíbrio. E isso vai acontecendo de uma forma oculta e você vai vendo isso acontecer, trazendo essa responsabilidade para você. E aí você começa, então, a aceitar uma mentira que você acha que é verdade. Ah, não tem mais como emagrecer, eu nasci para ser gorda. Ah, eu não sou disciplinada. Ah, eu não sou... Você assume essa responsabilidade, essa culpa e leva para você. E o que vai acontecendo? Essa inflamação vai piorando. Você vai vivendo cada vez mais doente, com menos qualidade de vida, até o momento que você tem um problema. Você sofre um câncer de intestino, você... isso um exemplo muito prático aqui, eu acredito que você lembra disso, o caso da Preta Gil. Foi um caso como esse. Depois de muitos anos, vivendo um problema inflamatório que ela achava que era da vida dela, que era muito show, estava sempre muito cansada, mas ela achava que era questão do show. Cara, quando ela foi ver, ela estava com câncer de intestino. E quando ela foi ver, infelizmente, era tarde. Ela tentou tratamento até, mas não conseguiu. Então, isso aqui é um ponto muito relevante que, inclusive, eu fiz um conteúdo aqui, se você quiser ver depois, né? É o caso da Preta Gil. E quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, cara, eu tenho um compromisso agora. Porque quando a Preta, ela identificou esse problema e ela começou a se conscientizar disso, ela começou um movimento na internet com o público dela, alertando
o cuidado que as pessoas tinham que ter. E eu falei, eu vou me comprometer nesse movimento e eu vou continuar passando essa informação e abrindo a mente dessas mulheres. Porque ela é um exemplo clássico disso. Se ela tivesse visto com antecedência, ela poderia ter evitado aquele câncer, ou melhor, ela poderia ter tratado o câncer no início. E ela teria mais chance de vida. É um outro ponto cego que passa despercebido e que, infelizmente, nem todo profissional traz isso à tona, porque nem todo profissional tem esse conhecimento. E quando a gente identificou isso, foi quando a chave virou, né? A mudança da Ângela virou, e ela começou a ter resultados incríveis. Eu quero compartilhar um pouco do que a gente fez. Então, a primeira coisa que eu preciso que você se atente a fazer hoje não é ficar sofrendo, cortando um monte de alimento que não faz sentido, se matando na casa. Não é isso. Não é nada disso. E talvez você já tenha fazendo isso hoje e você vê que não dá resultado. Por quê? Porque não é isso, mas uma comprovação. Lucas, o que é? A primeira coisa que você tem que fazer, mulher, olhar para a tua rotina, olhar para o teu dia a dia, olhar para a tua alimentação e falar assim, aonde está a minha dificuldade? Talvez você fale assim, cara, Lucas, eu gosto muito de comer doce. Lucas, eu sempre estou ali querendo comer alguma coisinha. Você vai identificar pontos que parecem ser coisas insignificantes que acontecem no teu dia a dia. No caso da Ângela foi isso. Muita fome à noite, uma alimentação que era irregular na parte da manhã que fazia ela chegar com vontade de comer mais no almoço, muita vontade de comer doce que levava ela a ficar comendo com mais frequência doce à tarde. Precisamos organizar a alimentação para eliminar esses tipos de gargalos. E foi isso que a gente fez. Quando a gente alinhou isso, pronto. Essas dificuldades sumiram. E sabe o que aconteceu? Isso aqui, ó. Esse foi o resultado da Ângela em 30 dias. Foi a implementação da primeira etapa. A primeira etapa do protocolo é esse. É organizar a alimentação, organizar a rotina, alinhar tudo. É arrumar a casa. Eu falo isso. De forma simples. Você está vendo que eu não estou falando nada extravagante aqui. É simples. É simples. Depois que a gente faz essa organização, passa por isso aqui, de uma forma simplificada, a gente agora vai para a segunda etapa. A segunda etapa é o que eu chamo de intensificar. Acelerar o emagrecimento. Acelerar a queima de gordura. Por quê? Você já está preparada. Você já sabe, vamos botar o exemplo da bicicleta. A primeira coisa que você vai fazer de uma bicicleta, quando vai andar de bicicleta, é o quê? Andar com rodinha. Você provavelmente viveu isso. Ou teu filho viveu isso. A rodinha é para te ajudar a ganhar equilíbrio, a ganhar dimensão, entender a dinâmica. Quando você aprende, ficar bom em andar com rodinha, o que você faz? Tira a rodinha. O nível de dificuldade aumenta. A segunda etapa do protocolo é onde a gente começa a aplicar estratégias nutricionais para acelerar o resultado, melhorar o resultado, só que obviamente tem um nível de dificuldade. Mas você já aprendeu a andar com rodinha, você já está mais equilibrado, você vai ter uma dificuldade no início, mas você vai tirar de letra. E obviamente quando você tira a rodinha da bicicleta, o pai ou a mãe não abandona o filho. Ele fica atrás. E é isso que eu faço com as minhas pacientes. Eu estou lado a lado ajudando elas. E aí quando a gente aplicou quando a gente aplica essa segunda etapa, que a gente acelera, otimiza a alimentação e coloca estratégia para o corpo queimar mais gordura, acelerar o metabolismo, o resultado foi isso aqui que ela tem. E se você for ver os outros conteúdos que eu trago, os relatos de pacientes, você vai ver exatamente esse resultado. E aí, beleza. Aplicamos essa segunda etapa, 30 dias aplicando isso, conseguimos ter esse resultado que você viu, e aí agora a gente tem que fazer o quê? Consolidar o resultado, manter o resultado. Porque, de uma forma bem superficial, nessas palavras que eu vou trazer, ter resultado todo mundo tem. Talvez você já teve resultado em emagrecimento, talvez você já tenha emagrecido, perdeu 5 quilos, 3 quilos, 10 quilos, sei lá, 20 quilos. Fez uma dieta, fechou a boca, usou remédio, sei lá, você fez o que fez e emagreceu. Então, emagrecer é fácil. Falando bem superficial, tá? Quero simplificar para você entender onde eu quero chegar. Só que manter é o mais difícil. E, portanto, que grande parte das pessoas não consegue manter. Então, faço questão da última etapa do protocolo, a gente fazer uma estratégia para manter o resultado. E isso a gente faz aumentando as bactérias boas, enfim, tem várias coisas que a gente faz ali, que não, se eu for falar cada uma delas, vou ficar muito longo esse conteúdo, mas eu quero te mostrar o passo a passo, a dinâmica da rota que a gente aplica,
para que você entenda como que a Ângela não só conseguiu, mas manteve. E aí, quando a gente finaliza o protocolo, que tem uma duração de 90 dias, ela teve esse resultado aqui. E aí ela não só conseguiu manter todo o resultado, mas continua emagrecendo. Mas por quê? Porque ela aprendeu, porque ela ajustou como deveria ser ajustado, porque ela teve uma ajuda profissional, isso também conta muito, né? Então assim, ó, o que eu quero que você saia desse conteúdo entendendo? Primeiro, o problema não é você, mulher. Não é só a falta de força de vontade, indisciplina, idade, metabolismo. Não, o problema não está com você. O problema está dentro do seu corpo, que está desequilibrado, e por isso ele não consegue queimar gordura, não consegue perder peso, porque você está jogando contra as bactérias, de uma forma bem simples. Enquanto você não tratar desse intestino, não eliminar essas bactérias, não alinhar esse corpo, nada vai resolver isso, tá? Segunda coisa, não é sobre você passar fome, não é sobre sacrifício, não é sobre sofrimento, não é sobre deixar de viver, fazendo dietas malucas, tomando remédio, não é sobre isso. Se fosse, você já estaria magra. É sobre você ter uma organização alimentar, onde essa alimentação ela se encaixa na tua vida, nas tuas necessidades, nas tuas individualidades e a tua vida diária, e fazer essa alimentação corretamente. Porque também não basta só comer saudável. Eu recebo muitas mensagens: ah, Lucas, eu estou comendo saudável, eu tirei o açúcar. Tá, isso é legal, mas existe algumas outras coisas que precisam ser feitas, né? Vamos fazer um exemplo para você entender, uma metáfora. Você quer arrumar sua casa, você não vai só passar a vassoura. É isso, né? Você fala assim: Lucas, eu quero emagrecer, quero perder barriga. Tá, beleza. Aí você vai lá: então eu vou só comer saudável. De uma forma bem semelhante a você fazer: quero minha casa limpa. Aí você só passa a vassoura. Não, tem que passar o pano, tem que organizar as coisas, tem um monte de coisa para fazer. Dentro disso, a alimentação também. Existem esses detalhes na alimentação que precisam ser trabalhados. Aqui no canal tem alguns conteúdos que eu falo mais específicos na parte alimentar. Se você quiser assistir, é só você procurar que você vai achar. Tem alguns conteúdos. E no final, né, existe um passo a passo. A gente pode até continuar com essa metáfora da casa. Existe um passo a passo para você limpar a sua casa. Você não começa limpando ela passando pano. Você começa limpando, passando a vassoura, tirar o excesso. Depois você passa o pano. Emagrecer depois dos 40 anos, desinflamando seu intestino, é exatamente dessa forma. Você tem um passo a passo. E de uma forma bem simplificada eliminar as bactérias ruins, regenerar o machucado do intestino, né, a inflamação, e colocar e fortalecer as bactérias boas. Dessa forma, você consegue perder a barriga, emagrecer, acabar com os sintomas que hoje te deixam com uma qualidade de vida baixa, como gases, estômago alto, intestino preso, dores no corpo, ansiedade, todas essas que a gente conversou, e chegar onde você quer de uma forma natural, chegar no corpo dos seus sonhos, como a Ângela chegou. Foi o resultado, eu acho que eu compartilhei aqui o terceiro, se eu não compartilhei, eu vou estar mostrando agora o resultado dela. 3 meses, 90 dias, aplicando passo a passo. Então, mulher, se você quiser trilhar esse caminho que a Ângela trilhou, com a minha ajuda, aplicando um protocolo que já ajudou centenas de mulheres a desinflamar, a perder barriga, a emagrecer de uma forma natural, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu WhatsApp para você entrar em contato, para eu te explicar mais. Vai ter um QR Code aparecendo aqui na tela também, só você apontar a câmera do seu celular e vai te direcionar diretamente para o WhatsApp para conversar comigo. E se fizer sentido para você, será ótimo te ajudar a ser o seu último nutricionista nessa caminhada e fazer você literalmente perder a barriga, desinflamando o seu intestino. Combinado? Bom, se você gostou desse conteúdo, curta aqui para eu saber. Deixa um comentário sobre o que você achou, a sua dificuldade. Qualquer comentário é muito bem-vindo. Eu faço questão de ler e responder todas as mulheres que comentam aqui. Então, seu comentário vai ser muito bem-vindo. Mesmo um comentário ruim, vale a pena também. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu posto conteúdos que te ajudam a emagrecer no climatério ou na menopausa. Combinado? Novamente, muito obrigado pela sua participação e te vejo no próximo vídeo.